Como é que um programa de computador pode, de repente, virar um detetive? Caçando ameaças cibernéticas no meio de um verdadeiro caos de dados. E o mais impressionante, fazendo tudo isso sozinho, de forma automática. Pois é, nesta análise a gente vai desvendar exatamente como isso funciona. Imagina só, para quem trabalha com cibersegurança, o desafio de todo santo dia é basicamente este: um mar de ruído digital. São os famosos arquivos de log. Pense em milhões, bilhões de eventos de sistema acontecendo a cada minuto. Tentar achar um único sinal de perigo nesse oceano de informação, nossa, é como tentar ouvir um sussurro no meio de um show de rock. Então, para a gente desvendar esse mistério, vamos fazer o seguinte: vamos entrar na pele de um detetive. A gente vai seguir a jornada de uma única linha de código. Uma pista que parece totalmente insignificante e ver como ela é transformada passo a passo num alerta de segurança crítico. Tudo começa aqui, nesse oceano de logs. A primeira missão do nosso detetive digital não é nem achar o bandido, é simplesmente aprender a ler o mapa. Ele precisa primeiro transformar esse caos de dados brutos que as máquinas geram em algo que faça algum sentido. Olha só isso. À esquerda, a gente tem o caos puro, a linguagem da máquina, quase impossível de decifrar. O primeiro passo genial do programa é funcionar como um tradutor, sabe? Ele analisa essa linha e extrai só o que importa. E aí, voilá! À direita, a gente tem pistas organizadas. De repente, o barulho vira informação útil. Um endereço de IP, um evento específico, um nome de usuário. Pronto! Agora a investigação pode começar de verdade. E é super importante entender isso. Nessa fase inicial, o objetivo não é julgar se algo é perigoso ou não, é só traduzir. O programa está transformando a língua da máquina em pistas organizadas. Pensa nisso como a fundação de um prédio, sabe? Sem essa tradução certinha, a investigação toda simplesmente desmorona. Certo. As pistas estão na mão. E agora? É aqui que a mágica acontece de verdade. O processo de análise não é uma coisa só, um passo único. É, na verdade, uma linha de montagem bem sofisticada. Cada pista que a gente coletou vai entrar nessa esteira para ser examinada por diferentes especialistas, uma etapa de cada vez. E está aqui a nossa linha de montagem completa. Começa lá com os logs brutos, que são traduzidos e organizados. Daí as pistas são conectadas, comparadas com bancos de dados de ameaças do mundo todo, recebem um nível de risco e, no final, tudo vira um relatório para o Centro de Operações de Segurança, o SOC. Vamos seguir a nossa pista em cada uma dessas etapas. Agora sim, vamos abrir a caixa de ferramentas do nosso detetive. Como é que ele decide o que é só barulho e o que é uma suspeita que vale a pena investigar? A resposta está em regras e lógica. No nosso caso específico, o detetive está procurando por um tipo de crime bem conhecido, o ataque de força bruta. É fácil de imaginar. Pense em alguém tentando abrir um cofre, testando todas as combinações possíveis, uma por uma, sem parar. É a mesma coisa, só que com senhas. Então, qual é a linha que separa um simples esquecimento de senha de um ataque de verdade? O detetive usa uma regra simples, mas muito poderosa. A regra das 5 tentativas. Se o mesmo endereço de IP errar a senha 5 vezes ou mais, um alarme interno já dispara. Não é uma condenação ainda, mas é a faísca que começa uma investigação mais séria. Ok, o alarme soou, temos um suspeito. A pista agora avança na nossa linha de montagem. O próximo passo é fundamental. Em vez de sair acusando, o sistema vai investigar. É hora de fazer uma checagem de antecedentes. E essa checagem é feita usando uma coisa chamada Threat Intelligence. Imagina uma lista dos mais procurados da internet. É basicamente isso. Um banco de dados global gigantesco, alimentado por especialistas do mundo inteiro que cataloga IPs e domínios que já são conhecidos por atividades criminosas. E o nosso detetive não trabalha sozinho, ele tem aliados. O programa se conecta a um serviço externo, como o VirusTotal, por exemplo, e faz uma pergunta bem direta. E aí, esse endereço de IP já causou algum problema antes? É o equivalente digital a consultar a ficha criminal de um suspeito. O VirusTotal responde. E a resposta não é um relatório complicado, não é um texto enorme. É só isso, um único número. E o que esse número quer dizer? Quer dizer que 6 empresas de segurança diferentes e independentes já identificaram e registraram esse IP como uma fonte de ataques. E isso mostra, de um jeito brilhante, como uma simples suspeita vira uma evidência concreta. Não é mais uma teoria, é um fato confirmado. Com uma evidência dessas, não tem o que discutir. Agora, a gente entra na fase do veredito. O detetive precisa pegar todas as provas, avaliar o tamanho do problema e apresentar o caso de um jeito claro para que um analista humano possa agir rápido.
De volta para nossa linha de montagem, a pista chega na estação de classificação. Com todas as provas na mesa, a pergunta agora é: quão perigoso é isso de verdade? A lógica aqui é simples e, olha, brutalmente eficaz. Se a checagem de antecedentes confirmou que o IP é malicioso, não tem nem o que pensar, é classificado como risco alto. Se fosse só uma suspeita sem confirmação, talvez fosse risco médio, mas aqui, com evidências tão fortes, esse alerta vai direto para o topo da pilha de prioridades. E chegamos ao destino final da nossa pista, o relatório SOC. Esse é o grande objetivo de todo o processo. Transformar horas e horas de análise de dados num resumo claro, direto, que permite que um analista humano entenda a ameaça em segundos e tome uma atitude. E olha aí, o produto final. Para o analista que recebe isso aqui é ouro. Dá para ver na hora o IP do atacante. Dá para ver a classificação de risco alto, indicando urgência. E a reputação maliciosa, confirmada por 6 fontes, grita que isso não é um alarme falso. É uma ameaça real que precisa de atenção agora. Vamos juntar as peças para ver como cada evidência leva ao veredito. O tipo de evento? Um ataque de força bruta. O número de tentativas? 18, o que mostra que o ataque foi persistente. A reputação? Confirmada como maliciosa. Juntas, essas pistas levam a uma única conclusão ineditável: risco alto. Ação imediata é necessária. Vimos uma jornada incrível, né? Desde uma linha de código perdida no meio do nada até um alerta de segurança claro como o dia. Mas é fundamental lembrar que essa automação, por mais poderosa e brilhante que seja, não é a história completa. Essa é a filosofia central por trás de ferramentas como esta. O código automatiza a coleta de evidências, mas a decisão final, o contexto, a intuição, tudo isso ainda depende da mentalidade e da experiência do analista de segurança. A ferramenta é um baita assistente, mas não um substituto. E isso nos leva a uma pergunta final. Conforme as nossas ferramentas ficam cada vez mais inteligentes, qual é o papel que não dá para substituir do ser humano? Talvez seja a intuição, a capacidade de entender o contexto, de prever o próximo passo do adversário nesse jogo de xadrez cibernético. A máquina que a gente construiu é brilhante em achar o quê, mas é o analista humano que, no fim das contas, precisa entender o porquê.